Como um podcast como o Flow Podcast saiu de ser um dos mais amados podcasts do Brasil e chegou no ponto que está agora. Sendo mais claro, como um cara como o Monark, com ideias claras e digamos que uma grande paixão pela liberdade de expressão chegou no ponto que está hoje, perdendo patrocínio, amigos e até mesmo programas dentro dos estúdios Flow. Acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. O Flow dispensa apresentações e é sem dúvidas um dos maiores podcasts do Brasil. Com a premissa de ser uma conversa de bar e poder debater o diferente, o Flow cresceu com a ideia de liberdade e quebra de correntes que entrevistas em grandes emissoras tinham, como o curto tempo de tela e a falta de liberdade de poder falar o que quiser sobre qualquer coisa. Por isso, muitas pessoas vieram a ter certo interesse no formato que era o podcast Flow, por poder ouvir as pessoas sem qualquer tipo de barreiras, sem nenhum filtro, já que no Flow era disponibilizada uma grande liberdade de fala. A palavra-chave é essa, liberdade. E é sobre ela que devemos falar e como ao longo do tempo ela foi distorcida pelo Bruno, conhecido como Monark, o que o envolveu em diversas polêmicas sobre os mais variados temas. Aqui vão alguns exemplos. Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Acho que esses clipes podem fazer qualquer um entender que a busca incessante por uma liberdade imaginária fizeram o Monark cair em um personagem adolescente de 15 anos que acha que o Estado deve ser extinto. Sendo mais direto, o Monark acabou falando bobagem no Flow de segunda, falando que deveria ser criado um partido nazista no Brasil, e eu até consigo entender que não há maldade no que foi dito, mas faltou sensibilidade tanto por parte do Monark como do deputado Kim Kataguiri a respeito do assunto. Talvez em desde cedo o Monark afirmar que aquilo era para ser tratado como uma conversa de bar, ele acha que tem a liberdade de falar qualquer que seja merda que não irá sofrer com as consequências dela. O que não é verdade, já que ele está inserido no contexto de milhares de pessoas assistindo, onde ele é um influenciador com ideias distorcidas de liberdade de expressão e tem toda uma equipe por trás que depende do Flow para sobreviver. A verdade é que já se era esperado que um dia a loucura do Monark em busca dessa liberdade iria provocar no fim da sua carreira, já que cada episódio do podcast que passava, ele dava cada vez mais ideias tortas a respeito dos mais variados assuntos, como vocês viram nos clipes anteriores que eu mostrei. Agora uma pergunta sincera pro Monark. Eu sei que você estava bêbado, que pra mim não é uma desculpa de nada, mas nem passou pela sua mente sobre a delicadeza do assunto que você trazia ali na mesa? Não passou nem pela sua mente em nenhum momento que tantas pessoas dependem do Flow para a realização dos seus sonhos? Então eu venho aqui, com toda a humildade do mundo, te apresentar o famoso paradoxo da intolerância que foi amplamente divulgado com toda essa situação. O grande pensador Karl Popper veio com um questionamento. Nós devemos tolerar o intolerante? E sua resposta foi diretamente não. Mas por quê? Não estaremos sendo intolerantes com um grupo de pessoas só por elas serem intolerantes? A verdade é que estaremos sendo intolerantes com os intolerantes para que a tolerância permaneça intacta. Eu sei que fica um pouco confuso, mas vocês vão entender. A famosa frase dele, a tolerância ilimitada levaria ao desaparecimento da própria tolerância, responde ao contexto do Flow de segunda-feira. Não, Monark, não deveria ser criado um partido onde suas ideias em si são intolerantes com diversos grupos, porque isso nos levaria à extinção da tolerância e ao fim da liberdade de expressão que você tanto preza. E acho que é por isso que você não entende, porque como eu citei anteriormente, é uma ideia paradoxal, e talvez você não tenha pensado nisso, ou enchido o cu de maconha, mas faz total sentido. Quer defender a liberdade de expressão? Defenda, só não defenda o direito do outro ser contra ela, porque em algum momento quando esse outro conseguir poder, você vai acabar sem ela. Acho que sim, foi muito distorcido o que foi falado naquele papo de quase 4 horas de programa, e que muitas pessoas vieram a dizer que o Monark era nazista e que ele defende essa ideia absurda. A verdade é que o real papo que estava tendo ali eram formas de como combater a propagação dessas ideias. Eu acredito que o debate de como essas ideias intolerantes são combatidas é importantíssimo, e a banalização disso é muito prejudicial para todos os lados. Chamar o Monark de nazista, dizer que o Kim compactua com esse discurso, é se cegar para o real debate. Monark e Kim, apesar de que o Monark estava bem mais extremado, defendendo a descriminalização do nazismo, estavam defendendo que uma ideia, por mais absurda, tosca e horrível que seja, deva ter atenção, ou seja, colocado um holofote nela para que seja rechaçada socialmente. E bom, refletindo sobre isso, a afirmação do Kim faz total sentido com o que aconteceu ali. Foi dado luz a uma ideia absurda proposta pelo Bruno e foi socialmente rechaçado, levando ao desligamento do mesmo, à perda dos patrocínios e à quase saída de alguns hosts de programas, como foi o caso do David Jones, que afirmou que se o Monark continuar no Flow, eu não continuo, tá certo? Então é isso, espero que todos entendam que a sua liberdade termina quando a do outro começa. Enfim, meu nome é Cauã e essa é só minha opinião. Qual a sua? Comenta aqui embaixo e eu vou ler e abrir minha mente. Esse foi o vídeo, um beijo no coração de todos que estão assistindo, beijo de luz.